Ok, meus amigos, hoje vou dar continuidade à minha mensagem que tenho falado a vocês todos os dias, aqui sobre Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Hoje chegamos na metade aqui do livro de Provérbios. Hoje eu vou falar da língua, aqui, aí, aquela que pode te salvar ou aquela que pode te matar. Hoje eu vou falar da língua. E esse 13º capítulo aqui, ele traz para a gente alguns ensinamentos sobre o cuidado que deveríamos ter sobre as nossas palavras, o cuidado que deveríamos ter sobre mostrar a sabedoria, ensinar a cuidar aqui daquilo que nós falamos. Portanto, o Provérbios capítulo 15, ele fala sobre mansidão, fala sobre respeito, fala também sobre amor, fala sobre a humildade e também sobre o temor. Por isso a importância de você compreender, avaliar Provérbios capítulo 15. Será que você tem cuidado das suas palavras? Como é que você tem falado dentro de casa? Como é que você tem falado ali na sua própria vida, nas coisas ali do trabalho? Será que você tem usado palavras torpes? Como é que você tem falado quando te fecham no trânsito? Bem, hoje eu quero falar a você sobre Provérbios capítulo 15, sobre esses cuidados que você precisa ter sobre suas palavras. Primeiro item que o texto bíblico nos diz é que devemos ter mansidão quando formos falar. Veja como o autor declara, ele começa. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Perceba que ele diz que quando dois não querem brigar, eles não brigam. Basta você, um dessas partes aí, ir para um lado. É um fato de que a palavra que você desviar de raiva, a palavra branda, vai desviar a raiva. Será que você é uma pessoa que fala energicamente? Será que você é uma pessoa que fala sempre brigando? Será que você é uma pessoa que fala muito duro, muito forte? Bem, se sua palavra for modulada, se você tiver uma palavra branda, você vai desviar as brigas dentro de casa. Você vai desviar a raiva. É um fato que, às vezes, muitos dos problemas que você enfrenta dentro de casa é porque você mesmo caça, porque você não está desviando a raiva, não está desviando o furor. E por isso, a sua palavra, por não ser branda, você acaba atraindo briga para dentro da sua própria vida. Mas a palavra dura, ela vai fazer o quê? Suscitar a ira. Toda vez que lembro suscitar a ira, a Bíblia mesmo diz: olha, toma cuidado para você não suscitar a ira nos seus próprios filhos, lembra? Porque você fica o tempo todo instigando, é o tempo todo reclamando, o tempo todo falando ali mal. Cuidado com isso. A sua palavra tem o poder de destruir quanto o poder de construir. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Então, quando você for falar, a língua do sábio tem que ser o quê? Uma palavra estudada, adornada de conhecimento. Tem gente que vai falar, mas não sabe nem do que está falando e acaba falando de qualquer jeito. A língua sábia adorna o conhecimento. Quando você for falar, busque conhecimento. Mas a boca dos insensatos derrama tolice. Aqueles que são insensatos acabam derramando ali tolice, por quê? Porque não se preparam para falar e falam de qualquer jeito. Quem busca o conhecimento antes de falar, quem busca entender as coisas antes de falar, tem gente que fala mal do outro, tem gente que fala de um problema, fala de uma situação e não estudou nem acerca daquilo e não sabe por que que a pessoa que você está falando está passando por aquilo. Eu já vi isso acontecer demais, porque é a língua insensata. Não sabe da situação. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus. Veja que nesse versículo você pode ter tanto o céu quanto o inferno no mesmo versículo. Os olhos do Senhor estão o quê? Em todo o lugar. De um lado positivo, se você lê esse versículo, você percebe assim, olha, Deus está me vendo. Ele, tudo que eu estou agindo aqui, fazendo, como estou andando, Deus está me vendo. Ou seja, se eu tropeçar, Deus vai me levantar. Se alguém me fizer algo mal, Deus está vendo.
Deus está me olhando como se fosse um guarda-costa, numa perspectiva negativa. Aquilo que você também faz de errado, Deus está olhando. Não dá para esconder dele. Perceba que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você só está se enganando. Mas Deus está vendo. Você já não tem mais vergonha. Por quê? Porque você acha que Deus não está vendo? Você já perdeu a vergonha ao fazer determinados pecados porque você acha que Deus não está vendo? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus está vendo e você deveria se envergonhar, não por causa dos outros. Não porque se os outros vão pensar, se os outros vão ver, você deveria se envergonhar porque o Senhor está vendo. Porque o Senhor está em todo lugar e está olhando para você. Então não dá para enganar o Senhor. Você pensa que quando você retém as coisas do Senhor, quando você faz uma coisa má, você pensa que só você está vendo, quando você fala, você pensa só você está vendo. Não, o Senhor está vendo e você deveria ter mais temor ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, respeitar o Senhor, já que Ele está vendo, então respeite o Senhor. A língua serena é árvore de vida. Quando você fala, você deveria trazer vida. Não da sua boca deveria sair maldição. Tem gente, por exemplo, que quando fala, puxa vida, é sempre reclamando, é sempre falando mal. É falando mal do governo, é falando mal do céu, do mar, e essa pessoa, ela só traz morte para ela. Sua boca deveria ser uma fonte de vida. Por isso, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Seu espírito vai ficar ruim, seu espírito vai ficar ruim, cheio de escuridão, cheio de problema. Por quê? Porque a língua perversa esmaga o espírito. É o tempo todo. As pessoas que chegam perto de você, você fica falando mal, você fica sempre maledicendo. Cuidado com isso. O insensato, ele despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Se você aceitar a repreensão, se você vai ter a prudência de acordo com ele. Tem gente que não gosta de ser. Lembra que outro verso que a gente leu em Provérbios 13 ou 12, algo desse tipo, de que não adianta você falar para o insensato, ele vai te odiar. Você lembra disso? Então, se você ficar falando para uma pessoa que é insensata, tentando corrigir essa pessoa, ela, por ser insensata, vai te odiar. Mas se você falar para o sábio, tentando corrigir o sábio, o que que o texto bíblico diz? O sábio vai ficar feliz. Então, o autor acaba trazendo uma perspectiva muito parecida com aquela que ele disse. Mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Se você aceitar a repreensão quando te repreenderem e o que te falarem fizer lógica para você, o que te falarem for claro para você, então, se você aceitar, você será mais prudente. É melhor que uma pessoa te chame a atenção e você corrija sua rota. Aqui ele diz aqui o pai, né? O insensato despreza a instrução do pai. Talvez esteja falando para algum jovem que está aqui conosco. Nosso público não é tanto jovem, mas muitos dos jovens não querem ouvir a repreensão dos pais, não querem ouvir o que os pais falam. Ontem mesmo eu estava conversando com um jovem, o jovem falou para mim assim: eu quero romper com o status quo. Perceba que lhes falta o entendimento aqui de Provérbios. O insensato despreza a instrução do pai, vai tomar na cabeça. Mas quem for e aceitar a repreensão vai conseguir a prudência, vai conseguir a sabedoria, vai conseguir alcançar o desejo do coração. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Na casa dos justos há sempre o quê? Mesmo que seja pouco, são tesouros. Mas quando você olha ali para os ímpios, há sempre o lucro deles, há sempre a infelicidade. Eu estava assistindo uma sessão da Câmara dos Deputados um tempo atrás, e aí veio então uma dessas blogueiras, essas influências e tudo, e essa mulher, ela veio com uma roupa ali, não demonstrando ali ser uma pessoa ofensiva, mas ser uma pessoa menininha e tudo. E ela estava advogando acerca
daqueles aplicativos de joguinhos que existem hoje, né? Que as pessoas vão pagando dinheiro, tipo um cassino online ali. E quem lucra com infelicidade, você sabe que muitos estão perdendo dinheiro com esses joguinhos, vai estar sempre infeliz. Olha só, mas o lucro dos ímpios, a infelicidade. Por quê? Porque é o tempo todo pensando, meu Deus, será que alguém vai chegar? Porque ele lucrou com uma coisa errada. Ele lucrou fazendo algo errado. Ele está o tempo todo preocupado. O lucro do ímpio, em vez de trazer felicidade porque ele lucrou, porque ele ficou feliz ali, ele teve mais dinheiro, teve mais conquista, não, não, traz infelicidade para ele. Por quê? Porque é sujo o dinheiro. Vem ao custo de fazer outros perder. Se os recursos que estão entrando na sua mão são recursos que vieram e são advindos de coisas ruins, você sempre vai ser infeliz. Será que vão descobrir? Será que vão ver e se puxarem as notas e se verem isso aqui e se verem aquilo outro? O camarada fica sempre preocupado porque o lucro dele é fruto de uma coisa ruim. Cuidado, meu irmão. A palavra dos sábios difunde o conhecimento. Olha só como o texto bíblico diz: a palavra dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Então a palavra dos sábios vai falar o quê? De conhecimento, difundir o conhecimento. Uma vez um autor declarou: pare de falar de pessoas e fale mais de ideias. Às vezes, sentamos numa mesa e só ficamos rebaixando o nível da conversa quando nós conversamos sobre pessoas. Você viu fulano? Veio e falou assim, assim, assado. E Beltrano faz isso e outro. Você viu, pá? Ele chegou comigo e disse assim, assim, assim. Você só está falando de pessoas. Você deveria elevar, aumentar o nível, de acordo com o texto de versículo 7. A palavra dos sábios vai difundir o quê? Conhecimento. Talvez você deveria sentar numa mesa, em vez de falar sobre pessoas, você deveria falar sobre conhecimento. E como é bom, parece que nós temos mais argumentos, nós temos mais coisas para falar quando não falamos de pessoas, não reduzimos a nossa conversa a pessoas e falamos de conhecimento. Bem, essa primeira parte aqui da perícope de Provérbios fala sobre a mansidão, as coisas que nós deveríamos, em nossas palavras, manter, que nós precisamos falar. Um dos itens que ele declara é ser manso, como Jesus ensinou. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, fala sobre essa mansidão de Cristo. Quando falamos de forma mansa, é um fato, nós vamos conseguir alcançar o coração das pessoas. Quando você começa a falar de forma mansa, você alcança o coração das pessoas, mas quando alguém fala de forma dura ali no coração, quando você fala de forma dura, o coração e a mente das pessoas acabam se fechando. Você acaba explodindo pontes. É possível, por exemplo, que você queira educar alguém e há uma diferença entre falar firme e falar brutamente. Você deveria falar, mesmo que firme, com amor. Por quê? Porque você não explode uma ponte. Mas a partir do momento que você explodir a ponte, você brigou com a pessoa, não adianta, você não vai conseguir mais acessar o coração da pessoa. Por quê? Porque você é uma pessoa que brigou com ela. Você é uma pessoa que explodiu a ponte. Então, ter mansidão no ato de falar, ter sabedoria no ato de falar, vai fazer com que a ponte continue aberta com seu neto, com seu filho, com sua nora, com seu irmão da igreja, com o seu parente, e você vai continuar entregando o produto que você quer, que é o produto da salvação. Mas se você romper e explodir a ponte, porque você vai manter-se, como é que é o nome que o texto, a expressão, de forma insensata que o texto bíblico usa, você explode a ponte e já não tem mais acesso ao coração. Por isso, uma vez eu disse para vocês, acho que eu falei para uma irmã da igreja, que tem gente que está no crédito e tem gente que está no débito. Acho que eu já falei alguns anos atrás aqui para vocês. O que está no crédito? Quando uma pessoa te trai, quando uma pessoa não é leal a você, é, você sempre pagava para ela no crédito, porque você respeitava a pessoa era honesta contigo, e você tinha ali, você falava algumas coisas para a pessoa, então ela tinha crédito na sua vida.
A partir do momento que rompeu isso, a pessoa te traiu, aconteceu alguma coisa, eu disse assim, olha, eu vou botar essa pessoa no débito. Ou seja, eu tenho que manter relações com essa pessoa, porque é meu métier, meu trabalho, eu tenho que manter relações com ela, mas ela agora está no débito. Ela só vai me pagar se for à vista. Ou seja, quando eu vou falar alguma coisa, eu chamo uma testemunha. Fulano, vem aqui, por favor. E tal. Por quê? Porque tem que ser à vista. Já não tem ela mais o direito, porque já me traiu uma vez, de ter que pagar para mim no débito e eu confiar na pessoa. O crédito é quando você confia na pessoa, ela vai te pagar daqui a 30 dias, vai te pagar tal dia, você parcelou para a pessoa em tantos meses, então ela teve crédito desse parcelamento, mas a pessoa foi inadimplente, a pessoa não pagou, a pessoa é incorreta com você, então eu reduzi agora o crédito dela. Você já não tem mais crédito comigo, só pago agora, só recebo de você agora se tiver uma testemunha, se for algo verdadeiro, se conversarmos, se falarmos em público. Por quê? Porque para você já não tem mais o crédito, só tem débito. O autor bíblico declara que se você explode a ponte, você vai entrar no débito. Você sai do crédito com a pessoa. O tom de voz vai influenciar muito nas nossas palavras. Você precisa entender sobre isso, sobre como você fala. Sabe, quando você quiser levar a pessoa a se motivar, nós aprendemos isso nas aulas de oratória, né? Quando você vai falar a pessoa, você faz uma escada para cima. Quando você quer levar a pessoa à reflexão, você faz uma escada para baixo. Como é que é? Então, Jesus em breve voltará. É que de manhã cedo não tem mais voz. Mas quando você quer levar a pessoa à consideração, então, Jesus em breve voltará. Você modifica, você modula a voz. É possível que quando você for falar com seu adolescente, você tenha que falar com uma voz mais modulável. Você tem que parar de ficar gritando. Eu tenho pavor, gente que grita. Eu não sei, deve ser coisa do meu pai. Eu tenho pavor, eu tenho raiva de grito. Tenho raiva. Uma vez eu visitei a irmã, aí a irmã, cheguei lá, a irmã, e a irmã, oi, pastor, não sei o que, não sei o que. Oi, pastor, não sei o que. Meu Deus do céu. Eu lembro dessa irmã. Meu Deus, essa irmã, só Jesus na casa. Mas é um fato, eu tenho pavor desse negócio de grito, de raiva. Eu não sei. Parece que a pessoa, quanto menos culta é, sei lá, a pessoa, não, porque eu sou italiano, não sei o quê, eu falo alto, conversa, é sem cultura. Então, perceba, o tom de voz influencia muito nas nossas palavras. A grosseria, o grito, eles são comportamentos que não conduzem à vida cristã. São comportamentos que não condizem com a fé que você professa. Cuidado, module, fale com mansidão. Deixa eu ir mais rápido aqui. Outro item também que o autor declara, versículo 8 ao 12 diz assim, ó. Respeito. Ah, rapaz, respeito é bom e eu gosto, não é? Nós não sempre dizemos isso, não há um ditado no país, né? Respeito é bom e eu gosto. Então, respeitar as pessoas, respeitar as autoridades, respeitar seu pastor, respeitar o irmão da igreja, respeitar os jovens. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é seu prazer. Por que Deus detesta o sacrifício dos ímpios? Porque o sacrifício dos ímpios, ele é arraigado de sujeira, de falsidade. Ele está ali na igreja se sacrificando no sentido de ter que estar em casa dormindo, ele vai para a igreja, mas ele mesmo não quer estar ali e ele fica, oh Deus de amor. Deus não gosta desse tipo de sacrifício, desse tipo de louvor. O sacrifício dos ímpios, Deus detesta. Por quê? Porque esse sacrifício é arraigado de maldade. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho. Ó. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, mas quem odeia a repreensão morrerá. Perceba mais uma vez o texto falando que quem tem disciplina vai abandonar ali o caminho, vai amar a si mesmo. Por exemplo, se você deseja amar a si, você deveria ter disciplina. Quem não tem disciplina não ama a si. Como é que é isso, pastor? Eu vou fazer exercício físico. Tem que ter disciplina. Por quê? Porque eu me amo. Mas quem não se ama não tem disciplina. Eu vou comer, eu vou deixar de comer tal coisa porque eu me amo. Eu vou parar com isso.
A disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho. É um fato de que o mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Ou seja, Deus vê tudo, quem morreu, quem viveu. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, Deus vê. Mais uma vez, Deus está falando sobre respeitar Deus, porque Ele vê o nosso coração. O zombador não gosta de quem o repreende, mas se aproxima dos sábios. Nem se aproxima dos sábios. O zombador o quê? Não gosta. Mais uma vez, tem outra expressão que diz assim, odeia quem repreende ele. Mas o que se aproxima do sábio, ele vai alcançar a luz. Esse segundo conselho aqui que o autor bíblico declara é o conselho de falar respeitosamente. Nós podemos até, de fato, discordar do nosso próximo, nós podemos ali mesmo confrontar com a verdade, mas nunca faltar com respeito. Nós não deveríamos faltar com respeito. Olha, eu sei que às vezes é um exercício isso daí. Quem lida, no caso, nós pastores, lidamos com muitas pessoas, é um exercício. Às vezes existem pessoas afrontosas, às vezes existem pessoas que não têm respeito. Você tem que engolir algum sapo, talvez você tenha que engolir um brejo todo. Você tem que falar calmo. Eu sei que para você que lida com pessoas, você tem que avaliar isso daí. A Débora fala que quando eu estou chateado, quando eu estou com raiva, eu falo mais devagar ainda. E é um fato. Eu estou chateado. Eu falo, sim, como você deseja. É o meu jeito, né? Sim, pois não. Eu fico mais educado. Toda a vida. Eu fico mais educado. Sim, pois não. De novo. E aí é a forma. Por quê? É que ela já me conhece. Mas perceba que você precisa falar respeitosamente com a pessoa. Você se explodir uma ponte, talvez você traga muito opróbrio a você mesmo. Tem gente que quando tá chateada, grita, esperneia, faz aquele showzinho ali. Cuidado. É um fato de que podemos até discordar do nosso próximo, até mesmo confrontar o próximo com a verdade, mas nunca faltar com respeito, porque Efésios capítulo 4, versículo 15 declara que deveríamos ter respeito com todos. Existem termos e expressões que não condizem com a fé cristã. Você não deveria andar xingando na rua. Você não deveria andar falando palavras de baixo calão, palavras torpes, que é o que a expressão bíblica traz. Xingamento. Uma pessoa e uma boca que é cheia do Espírito Santo fala palavras de bênção e não de mal. Sei que todo mundo passa por lutas e provações, sei que todo mundo fica chateado com determinadas coisas, mas você deveria modular sua linguagem, porque o conselho de Salomão é você falar de forma respeitosa. Xingos e palavras sujas, com duplo sentido, cuidado, piadinha suja, não deveria sair de sua boca. Não são coisas respeitosas. Por isso, nós devemos falar sempre respeitosamente. Também, o autor declara, como um terceiro ponto, numa perícope que eu dividi ali, o capítulo eu dividi, e estabeleci itens que Salomão declara do versículo 15, do versículo 13 ao 18, ele fala sobre falar com amor. Lembra que falei a vocês agora sobre respeito e Salomão está falando assim, ó, você deveria falar com amor, se você quer buscar a sabedoria e a excelência. O coração alegre aformoseia, embeleza o rosto. Versículo 13. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. O coração alegre vai te deixar o quê? Mais bonito. Você até é um irmão feinho, mas o irmão feinho, carrancudo, horrível. Mas se você for uma pessoa alegre, feinha, mais alegre, então o seu rosto vai começar a ficar mais bonito. Como é ruim ter uma pessoa que é o tempo todo com cara feia. O camarada tá triste e ele fica feio, fica arrebentado. Você já é feio. Com a tristeza do coração, o espírito vai se abater. Então você está triste por causa de alguma situação, então o seu espírito também vai se abater. Você anda carrancudo. Lembra que eu falei para você?
Eu falei, eu ensinei para os meninos, ó, acordou, chegou perto de mim, já chegue sorrindo. Acordou sorrindo, tem que fazer que nem a Rose. Rose, ela vai que é, né? Rose já acorda, ai, bandido, ninguém acorda assim. Mas a Rose já tá acordando assim. Ela faz essa mágica aí. Você deveria aprender a acordar sorrindo, a trancar o negócio, acordar sorrindo, sorrindo. Jesus, você não quer sorrir, mas você vai travar esse sorriso. Por quê? Porque você vai fazer com que o seu rosto fique mais formoso e haja saúde em você na perspectiva de como você acorda. Por isso, com tristeza do coração, o espírito se abate. E aí o camarada, o que é verdade, Flávia, com tristeza do coração, o espírito se abate. Tem gente que fica triste e ele abate todo mundo. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Você que tem o coração sábio vai buscar o quê? Conhecimento. Antes de falar, busque conhecer o que você vai falar. Busque entender suas coisas. O coração sábio busca conhecimento. Mas a boca dos insensatos só se alimenta de estupidez. Que tipo de filme, de música, de coisa você está assistindo? Já percebeu? Tem um ditado que diz assim que os opostos se atraem. Não, esse ditado está errado. São os iguais que se atraem. Então, tem gente que não quer sentar em outras mesas e só fica procurando os iguais. Isso é comum. Você deveria procurar os opostos para entender, para ver além da sua bolha. Por isso que o texto diz: a boca dos insensatos só se alimenta de estupidez. Tem gente que fica só se alimentando com pessoas estúpidas. Tem gente que fica só retroalimentando com esse tipo de gente. Talvez você deveria sair de perto dessa galera. Para quem está aflito, e aí é um conselho para você que está preocupado com alguma coisa, todos os dias são maus. Ou seja, o cara tá aflito, mano, pode ser qualquer dia. Pode ser o dia mais bonito, o sol tá brilhando, o dia tá mal. Tava assistindo uma autora e a autora declarou o seguinte: olha, se você tivesse 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares, você ficaria feliz? Ela começou primeiro falando: se você tivesse 1 milhão de dólares, você estaria feliz? Ela foi muito feliz. E o que que você faria? Ah, eu ia passear, ia fazer não sei o quê. Tá bom, e se eu te desse 10 milhões de dólares? Aí a pessoa falou, "Ei, aí que eu ia fazer tudo, ia investir o dinheiro, e começou a falar e tal, ia fazer um monte de coisa, 10 milhões de dólares, puxa vida. Mas se eu te desse 10 milhões de dólares e no dia seguinte você tivesse que não acordar mais, não pode falar a palavra não, o que é não acordar, porque senão o YouTube corta a gente. E se você não tivesse mais que não acordar, mesmo com 10 milhões de reais, você queria? Ah, não, eu queria acordar. Então, de acordo com essa autora, acordar vale muito mais, certo? Porque se eu te desse 10 milhões de dólares e você não tivesse que acordar mais no dia seguinte, você ia rejeitar esses 10 milhões de dólares. Então, acorde, porque você está feliz, porque acordar é mais valioso do que 10 milhões de dólares, poxa. Então você deveria ficar muito feliz, por quê? Porque você acordou, porque vale muito mais do que 10 milhões de dólares. Mas o irmão não tem essa perspectiva. Ele não entende o que Salomão declara aqui. Para quem está aflito, todos os dias estão maus. Tu está aflito, então pode ser o dia mais bonito do mundo, vai ser um dia ruim para você. Você está aflito, você não modificou sua aflição. Bem, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Perceba, querido irmão, que a sua felicidade não deveria estar preso às circunstâncias. Por quê? Porque para quem tem vida, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua, versículo 15. Então, as circunstâncias da vida não deveriam fazer você ficar mais triste. Por quê? Porque a sua alegria não deveria estar presa às circunstâncias da vida. A sua felicidade não pode estar presa se você vai ter dinheiro, se você não vai ter dinheiro, se você vai ter os bens, se você não vai ter os bens. É um fato. Pastor, eu preciso de mim policiar. Isso mesmo. Falo mais alto. Isso mesmo. Deveríamos modular a linguagem. Portanto, é um fato de que você, e à luz do que foi escrito aqui, o autor bíblico declara, né, que a vida, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua, conforme a irmã falou.
você deveria modificar e ser alegre. Eu também declaro a vocês que versículo 16 diz assim, ó: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é você comer na sua casa, né? Você comer ali na sua casa uma comida mais simples, mas você ter paz, você ter ali, como é que o texto bíblico diz? Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio, de ódio. Melhor é pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Olha a preciosidade que está falando aqui. Melhor é você ter paz, mesmo não tendo todos os recursos, do que você fazer um baita de um churrasco aonde só há intriga. Aonde você fazer uma grande festa aonde só há intriga. Melhor é um prato de legumes, uma comida mais simples, onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Versículo 17. Então, quem se irrita facilmente provoca a discórdia, querido irmão. Mas quem é tardio em ficar irado acalma os aflitos. Ó, quem se irrita facilmente. Aí eu tô falando agora com aqueles irmãos que vai de 0 a 100. Sabe aquele irmão bipolar, né? Você tá com ele e tudo ele vai de 0 a 100 em um segundo. Você tá não sei o que, é o quê, rapaz? E o irmão explode, vai que é você, né? E o irmão explode, não sei o que, ele vai de 0 a 100. O quem se irrita facilmente provoca discórdia. Cuidado, porque você pode ser um irmão irritadiço. Mas quem é tardio em ficar irado, acalma os conflitos. Quem busca calma vai acalmar o conflito. Então, eu vou ficar perto dessa pessoa porque ela é a pessoa da paz, ela é a pessoa que traz a calma. Agora, aquele ali, bicho, explode demais. Meu Deus, se for falar alguma coisa, não fala perto daquele irmão, não, ali, porque aquele irmão é só Jesus na causa. Então, você deveria compreender que existem conselho em falar, o conselho de Salomão aqui é em você falar sempre com amor. Vai falar uma palavra dura, você precisa melar ela com amor. Você precisa transparecer à pessoa que você está trazendo, mesmo que seja uma verdade, uma palavra dura acerca do feito da pessoa, mas você tem que transparecer que você está fazendo com amor. Você não está falando lá para punir, para maltratar, para desprezar, mas você está falando com o sentimento de querer salvar. Por isso ele declara modular a voz, ajeitar as coisas. Por quê? Porque você fazendo assim, você vai ter a bênção. Olha o que ele diz: nossas palavras expressam sentimentos, e é um fato que determinadas palavras vão expressar muitas coisas. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Lucas capítulo 4, versículo 45. A boca vai falar do que o quê? O coração está cheio. Está cheio de quê, seu coração? De maldade? Então vai ser maldade pela sua boca. Você está cheio de irritabilidade no seu coração por conta das suas dores e lutas, então sua boca também vai reverberar essa solução danosa. Uma palavra amorosa, ela vem do coração de quem fala, para o coração de quem ouve. Uma palavra amorosa faz essa transformação toda. Mas lembre-se que uma palavra sem amor é como se fosse uma pedra que vai ferindo o coração das pessoas. Se for falar, fale com amor, mesmo que seja duro, mesmo que precise ser firme. Lembre que firme é diferente de ser bruto. É um fato. Aqui é isso mesmo. Falar muito alto e rápido com os filhos, eles acabam reclamando muito. Isso mesmo. Falar ali com palavras de amor. Nós precisamos aprender como Jesus aprendeu, como Jesus ensinou. Fale com amor, querido irmão. Quarto e penúltimo item, nesses poucos minutos que me restam. Humildade. Ai, gente, humildade é importante, gente. Esse negócio de humildade aqui que Salomão fala, puxa, como é horrível uma pessoa altiva, uma pessoa que não tem humildade. Sempre falam no velório. Ontem eu fiz um velório, sempre falo, olha, aqui no velório, na sepultura, teu orgulho não vale nada. A altivez humana não vale. Teu dinheiro não vale. Todo mundo chorando e tal, né? E aqui não vale nada. Para nós pensarmos e avaliarmos quão fracos somos como seres humanos, quão rápida é a vida, quão pueril.
algumas coisas. Eu falei para vocês numa determinada pregação que eu fui lá na asa da igreja, nossa igreja, e nós recebemos ali um monte de itens da casa de uma pessoa. E aí quando chega a pessoa era muito apegada a determinadas coisas, sabe o que aconteceu? Quando ela morreu, os filhos deram tudo. E eu lendo os papers que ela escreveu à mão, as cartinhas, as coisas, e todo mundo jogou fora. Você deveria avaliar algumas coisas. A sua arrogância vai terminar com sua morte. Então não seja arrogante para que você leve um legado, para que você deixe um legado para frente. Veja o que o autor declara. O caminho do preguiçoso. Lembra que ele falou? Tem duas pessoas: o sábio, o insensato e o preguiçoso. Lembra? Em Provérbios sempre tem três pessoas: sábio, insensato e o preguiçoso. Quem é você na fila do pão? Você é o sábio? Você é o insensato? Você é o preguiçoso? O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O caminho do preguiçoso tem sempre dificuldade. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Meu Deus, tem isso aqui também. Preguiçoso não faz, não corre atrás. O caminho do preguiçoso é cercado de dificuldade, de espinho que te arranha. Fica deitado o tempo todo, não levanta, não faz um negócio, não se programa no dia seguinte, não faz um escrito. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza a mãe. Olha só, não desprezar o pai e a mãe. Outro item de humildade que o texto bíblico traz aqui. O insensato, ele faz tristeza ao pai. O filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza a mãe. Às vezes a gente vê filhos que desprezam os pais e a mãe. Sabe, bem nessa fase de adolescência, a gente começa a ver essas coisas indo, né? Desprezar o conselho dos pais, desprezar o conselho da mãe, querer romper com o status quo ali da família. Perceba, querido irmão, que o filho é um insensato se ele fizer isso. Quem não tem juízo se alegra com sua tolice. Aí o cara não tem juízo, sabe o que ele vai fazer? Se alegrar com a tolice dele. Eu sou assim mesmo. Ah, pastor, eu sou assim mesmo, pastor. Eu faço e aconteço mesmo e tal. Se alegra com o negócio errado. Não, eu gosto mesmo disso. Uma vez, uma vez, tava um irmão, né? Ele falando, eu como mesmo esse negócio, eu quero mesmo descer essa comida, eu vou tomar esse negócio mesmo, que fulano fica falando só para não tomar, para não sei o quê, então eu como é mesmo. O insensato, ele se alegra com sua tolice. Mal sabe que essa alegria que ele tem de, vou fazer assim, vou fazer assado, é tolice dele. E ele se alegra com isso. Por quê? Porque é um insensato. Porque não busca a justiça, não busca a sabedoria. Mas quem é sábio vai buscar, procurar andar retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, sem conselho, o seu projeto vai fazer o quê? Fracassar. Você quer começar um projeto? Você quer começar um negócio? Busque os conselheiros sobre isso. Sem conselho, o seu projeto vai fracassar, meu irmão. Aí o irmão quer fazer tudo sozinho. Não, eu vou fazer sozinho. E aí o irmão não busca o outro, não busca conselhos. Vai tomar na cabeça, vai perder seu dinheiro. Eu sempre falo, né? Se tiver que começar uma coisa, comece barato. Porque se você perder, você perdeu pouco. Agora o cara já quer começar lá em cima, e aí então, quando ele for perder, vai perder muito. Por quê? Porque ele precisa ter ali, pelo menos, a mágica de saber que aquilo ali funciona. Mas se ele for começar um projeto sem ter os devidos conselheiros, sem entender do local, sem entender do ambiente, ele toma na cabeça. Por isso Salomão diz, ó, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros haverá sucesso. Você tem que ter pessoas que vão colaborar, vão te advertir, vão te ensinar, vão te mostrar. Por isso que Salomão fala, você tem que saber entender que tipo de conselheiro você vai ter para sua vida. O cara que deu errado na vida, o cara que deu errado no casamento não deveria ser o melhor conselheiro sobre relacionamentos para você. O cara que é quebrado financeiramente não deveria ser seu melhor conselheiro sobre finanças. O cara que não cuida da própria saúde não deveria ser o melhor conselheiro para você sobre saúde. Perceba que para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno que está embaixo. O caminho do sábio vai fazer o quê?
você crescer. O caminho do sábio vai fazer você ser alguém melhor. Então, perceba, buscar sabedoria para ser alguém melhor. Buscar sabedoria para ter mais luz e entendimento, porque o contrário é verdadeiro. O cara não busca sabedoria e ele vai sempre de mal a pior. E é por isso que talvez muitos estejam no estado que estão, porque não buscaram a sabedoria e por isso que estão sofrendo o que sofrem. Talvez seja você o seu caso, sofrendo muita coisa porque não buscou sabedoria. O Senhor ele acaba detestando os planos do mal, dos maus. Por que o Senhor detesta o plano dos maus? Porque eles só fazem asneiras. Os maus só querem fazer coisas sem a presença do Senhor. Os maus não consagram os planos, os maus só querem fazer com a visão humana. Deus detesta que esse camarada faça sem o devido auxílio. Por quê? Porque é burrice. Mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. De sua boca deveria sair palavras bondosas para as pessoas, porque essas palavras bondosas, elas são aprazíveis. Elas trazem felicidade, elas fazem com que os ossos fiquem mais rígidos, mais fortes, mais felizes. Por quê? Porque estamos falando palavras de salvação, estamos buscando falar palavras que edificam, não palavras que destroem. Para de sair da sua boca xingamento, para de sair da sua boca coisas rasas, para de sair da sua boca falar mal dos outros, para de sair da sua boca maledicência. Por quê? Porque você estará, de acordo com o texto, como uma pessoa que o Senhor despreza. O Senhor despreza os planos dos maus, mas a palavra bondosa, elas são aprazíveis, diz o texto. Lembre-se que palavras bondosas, sem altivez, traz a ideia de humildade, que é o que eu proponho nessa perícope de Salomão aqui. Humildade é mais um conselho que Salomão dá sobre nossas palavras. Termos palavras mais humildes, sem altivez. Uma pessoa que ela é arrogante, ela fala coisas que as consequências são destruidoras, coisas que são inconsequentes. Ela fala sem pensar em si mesmo, ou quando não, só pensa em si mesmo, sem pensar no próximo. Quem é humilde consegue pensar primeiro no seu próximo e por isso, antes de falar, se preocupa em não ofender. Sabe, tem gente que. E aí você vê as pregações de hoje, né? Desses coaches e tudo. Não, não te preocupa, faça o que você quer. Faça o que você quer. Não te preocupa se vai ofender, se não sei o quê. Faça o que você quer, né? É o humanismo entrando. Parece, numa versão moderna, o que o Caim falou para Deus: Acaso sou eu guardador de meu irmão? O senhor me perguntou: cadê seu irmão? Eu quero saber do meu irmão, eu sou guardador dele. Eu não quero saber o que os outros vão pensar, não quero saber o que a igreja vai pensar, não quero saber o que o pastor vai pensar, não quero saber, eu quero saber o que eu quero. É o que eu quero, pastor. Eu quero é isso aqui. Essas pregações têm modificado a mente de muitos. E isso tem sido contra a palavra e vai levá-los à insensatez, de acordo com o texto. É um fato de que nunca podemos falar algo que não gostaríamos de ouvir, diz Mateus capítulo 7, versículo 12. Fale uma coisa que você gostaria de ouvir. Num dia de angústia, num dia de preocupação, num dia de erro da sua vida, o que você gostaria de ouvir? Uma pessoa que te aconselhasse com amor, não é? Uma pessoa que te desse uma ideia, uma luz, uma clareza, uma palavra amiga no dia que você estivesse, mesmo errado, que te corrigisse, mas com o sentimento de te ajudar, de amor, não com o sentimento de massacrar você, de destruir você. Então procure falar com humildade, porque assim você queria, como declara Mateus capítulo 7, versículo, faça aos outros aquilo que você quer que seja feito para você. Última parte nesses minutinhos que me faltam aqui. Palavras de temor. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa. É lucro desonesto? Vai ferrar a tua família. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Então, se você for ávido por lucro desonesto, coisas que são erradas, saiba de uma coisa: você vai ferrar a sua casa. Lembra que eu falei para você? Você faz coisa errada, você dá pretensão pro diabo, às vezes o diabo nem vai para cima de você. Sabe para onde o diabo vai? Vai atrás do seu sangue. Às vezes o diabo não consegue tocar em você. Ah, já que eu não consigo tocar nele, então eu vou atrás de pessoas que tocam nele. Lembra do caso de Eva, de Adão e Eva? A serpente não foi em cima de Adão. A serpente foi em cima de quem? De Eva. Por quê? Porque a serpente não conseguia quebrar Adão. Então, já que eu não consigo quebrar a Adão,
então eu vou quebrar Eva. Aí foi, quem foi que levou a fruta ali, né, o fruto proibido para Adão? Não foi a mulher? Então perceba, quem levou ali o fruto proibido foi Lúcifer, só que agora ele não estava de serpente, ele estava como? Como uma mulher bonita, que era Eva, para Adão. Então perceba, querido irmão, que às vezes o inimigo não se apresenta como ele realmente é. Ele se apresentou a Adão com um corpo, com uma fala como Eva, a sua querida esposa que ali estava, linda, oferecendo fruto para ele. Deveríamos ter palavras de temor. Por quê? Porque o lucro desonesto vai ferrar o teu sangue, vai atrás do teu filho, vai atrás da tua filha, vai atrás da tua família. Você tem que ter temor ao Senhor, não por você, mas por eles. Eu estou numa fase que meus meninos são pequenos e eu tenho que cuidar com o que eu falo aqui, porque em casa já não tem mais tanta liberdade, né? Em casa a gente já não tem mais tanta liberdade. Porque os meninos ficam com os olhos parecendo chamas ali, ouvindo, olhando. Então você tem que tomar cuidado para não deixar, porque às vezes o que eu falo nem vai me maltratar muito, mas vai maltratar eles, vai mexer com o caráter deles, vai moldá-los da forma errada. Tome cuidado. Quem tem lucros desonestos acaba arruinando é a sua família, sua casa, vai atrás do seu neto. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece os ossos. Ó, o brilho nos olhos alegra o coração. Ou seja, quando você fala com ânimo, você vai alegrar o coração de uma pessoa. Uma boa notícia vai fortalecer o quê? Os ossos. Traga você boa notícia, seja você uma pessoa que traz boas notícias. Para de ser uma pessoa que fala mal, que reclama, que é uma mulher rixosa, pinga, pinga, pique, 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 porque é a igreja, porque é o país, porque não sei o quê, porque é a minha saúde. Tem gente, rapaz, eu não sei, vai conversar, eu fui sentar numa mesa ali, conversa dos idosos, né? Meu Deus do céu, eu até saí daquela mesa. Falei, meu Deus, mas é que eu tenho bucite. Aí o outro, mas eu tô com bica de papagaio também. Eu também, meu braço não mexe mais. Não sei o quê. Meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, eu não quero ficar velho assim. É o tempo todo reclamando. Por isso, perceba, o brilho nos olhos alegra o coração. Uma mulher, uma boa notícia fortalece os ossos. Quem dá ouvido à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Eu estou falando para você, estou te repreendendo algumas coisas que nem sou eu, é o próprio Salomão, é para te deixar mais sábio, querido irmão. Eu estou falando algumas coisas que talvez toquem em você para te deixar mais em alerta, para que você não faça. Por quê? Porque quem dá ouvidos à repreensão, e eu estou tentando melar a repreensão aqui com amor, a repreensão construtiva, terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita o que eu estou falando aqui, quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo. Lembra que eu falei? O cara rejeita a disciplina. Ah, ele não vai caminhar todos os dias, ele não vai parar de comer isso, ele rejeita a disciplina. O que que ele está fazendo? Ele está desprezando a si mesmo. Lembra que o texto bíblico diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo e amarás a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, você tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Você tem que amar você. Como é que você ama a você? Você não se ama. Por quê? Porque você está rejeitando a disciplina. Quem despreza a disciplina deixa de amar a si mesmo. Mas o que aceita a repreensão, e se você aceitar o que eu estou propondo aqui, você vai adquirir ali entendimento. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria. Olha, o começo, o temor do Senhor é o quê? Alguém que é instruído na sabedoria. E a humildade precede a honra. Quem é humilde vai ter honra logo à sua frente. Esse último item, para concluirmos aqui, é talvez o maior conselho que Salomão fala sobre o temor a Deus aqui. O Senhor, ele vê todas as coisas, ele sabe o que a gente está falando. Então, você pode ser que você tenha o seu telhado de vidro aí. Você fala de alguém, só que você também enfrenta problemas na sua casa e seu telhado talvez seja de vidro. Portanto, tudo que fizermos, vamos acabar refletindo de forma espiritual aqui nesse mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu.
tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, perceba que tudo que nós dizemos acaba refletindo no mundo espiritual. Se você tem palavras muito pesadas, muito torpes, muito ruins, e você só traz, só fala besteira, você só assiste besteira, você só ouve besteira, então seu mundo espiritual vai começar a ficar escuro. Suas raízes vão começar a apodrecer. Somos responsáveis por cada coisa que nós falamos. Se você fala, você é responsável. Então Deus colocou em você um monte de grade. Eu já disse a você num outro sermão, ali num tempo atrás. Os dentes são as grades que tem na sua língua. Lembra que Salomão mesmo diz, né? A língua tem o poder da morte e da vida. Mas os dentes são as grades. Fecha esse negócio se você não sabe controlar a sua língua. Ó, fecha esse caramba aí, meu irmão. Você não sabe controlar, caramba. Você não pensa antes de falar? Então fecha esses seus dentes aí para que você não fale besteira. Portanto, somos responsáveis por cada palavra que falamos e teremos que prestar contas a Deus essas palavras, porque as palavras são como sementes que produzem frutos bons ou frutos ruins, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu quero que você fale com temor. Fale, querido irmão, pensando que Deus está ouvindo. Cuide de suas palavras. A resposta branda vai desviar a raiva, vai desviar o furor, mas a palavra, a dura, ela vai levantar a ira. Que você possa ser um irmão ali, né? Há um antigo ditado popular que diz o seguinte: a língua é o chicote do corpo. Cuidado para você não ser. Eu tenho um pavor, e já falei para meus anciões, tomar cuidado com os pregadores que sobem no púlpito para ficar dando chicotada. Porque a língua de muitos pregadores é o chicote do corpo. E o cara só sobe lá para ficar dando chicotada. Não, não, não. Tem que ser cristocêntrico o sermão. Cuidado com isso. Eu tenho pavor de sermão, sermão chicote. Devemos mostrar que muitas vezes nossas palavras, de fato, se for chicote, ela traz sofrimento a muitas pessoas. Toda vez que você for falar alguma coisa dura, traga no final Cristo como a salvação. Traga no final uma solução. Eu estou mostrando para você, estou trazendo para você a solução de que buscar a sabedoria vai fazer com que você seja menos insensato. Você pode escolher o que você fala, o que você diz. Por isso é importante você pensar antes de você falar. É importante você pensar antes e você ouvir mais, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tome cuidado com suas palavras, porque talvez elas tenham o poder de machucar, tenham o poder de destruir e elas também tenham o poder de construir. Eu convido você nesse momento a fechar os olhos para nós fazermos oração. Que o Espírito Santo esteja conosco aqui. Vamos então orar ao Senhor.